Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. O programa de hoje traz uma entrevista sobre saúde mental e inclusão social. Um congresso realizado nessa semana em Belo Horizonte reuniu professores, pesquisadores e usuários dos serviços de saúde mental para debater as políticas públicas e a reforma psiquiátrica no Brasil. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Estela Goulart, psicóloga e professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Olá, professora, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Prazer é todo meu. Professora, quais foram os principais pontos que vocês mais buscaram chamar a atenção durante esse evento, que fez parte, inclusive, do Dia Internacional da Luta Antimanicomial, celebrado em todo dia 18 de maio, não é isso? Isso mesmo. Olha, foi uma semana muito animada, tá? A gente abriu com um espetáculo maravilhoso da Juliana Barreto, que é diretora, do Núcleo de Produção Artística Sapos e Afogados, que é um grupo de teatro composto por usuários dos serviços de saúde mental de Belo Horizonte, o mais antigo e independente, assim, faz um trabalho maravilhoso. A cena que ela construiu já era uma cena que diz muito da nossa proposta, que é discutir o que está acontecendo no planeta, que tem relação com a saúde mental, com a luta antimanicomial. Olha, ela construiu então essa cena na Itália, porque nós ganhamos um edital lá com ela que se chama Amatire, ou seja, enlouquecer. E a gente então trouxe dessa vez justamente um grupo italiano para abrir a semana, trazendo a principal experiência de desinstitucionalização do mundo. É uma coisa incrível, que é a experiência de Trieste. Sabia que Trieste foi o primeiro lugar no mundo onde se fechou hospital psiquiátrico, onde o manicômio foi fechado, o impossível. Aquilo que parecia impossível aconteceu. E não foi fechado de uma forma assim, pouco cuidadosa, produzindo desassistência, não. Foi todo um processo que resultou numa crítica, um processo, porque anteriormente tinha todo um trabalho dentro dos manicômios procurando humanizar os manicômios, Mas essa equipe capitaneada, porque foi realmente uma guerra, capitaneada por Franco Basaglia, uma equipe de pessoas, de profissionais, psiquiatras, psicólogos, artistas, voluntários, muitas pessoas se envolveram nisso que foi extremamente emblemático, na superação da exclusão como única resposta de enfrentamento ao sofrimento mental. A partir daí, a gente fala de uma rede de saúde mental substitutiva, de uma atenção em liberdade, de tratamento em liberdade. É isso que vocês chamam de desinstitucionalização, seria isso? Exatamente. Desinstitucionalizar seria, assim, superar essa ideia de que hospital psiquiátrico seja lugar de doido, Hospital psiquiátrico não é lugar para ninguém. A Organização Mundial da Saúde já foi muito clara nesse sentido. A exclusão, as internações prolongadas produzem adoecimento, literalmente, e produzem também mortificação. Outras doenças aprofundam o quadro de sofrimento mental da pessoa e produzem outras doenças. Solidão não é resposta para ninguém. E agora, professor, o tema do evento foi a questão da inclusão social, Então, como tem se dado atualmente a inclusão social e como promover o acesso à cidadania, enfim, desses usuários dos serviços de saúde mental aqui no Brasil? Olha, então, a gente estava falando seriam alguns caminhos possíveis? Isso é muitos caminhos possíveis, A gente estava falando aqui dessa aproximação com a Itália, de trazer a experiência italiana, mais uma vez, para reafirmar a possibilidade de caminhos que sejam alternativos à exclusão. Então, quando a gente fala de inclusão, esse foi o tema da semana, quando a gente falou de saúde mental e cidadania, quando a gente falou de participação, quando a gente falou do problema das drogas, da despatologização, quando a gente falou de autismo, mas também quando a gente abriu espaço, na verdade, para a expressão dos usuários dos serviços da rede de substitutiva de Belo Horizonte, através de intervenções culturais promovidas pelos centros de convivência, que são espaços
que a gente diz assim, de reabilitação psicossocial, na verdade, espaços de reinserção, né, social, espaços que possibilitam a expressão desses sujeitos que são geralmente, né, afastados, alijados em função de estigma, de preconceito. Então, nesse caso, cultura e arte, construir cultura antimanicomial através, por exemplo, das imagens, que as mostras que a gente está exibindo, né, ainda até o dia 29 na UFMG, a mostra de arte insensata, um pedacinho dela, porque ela é enorme, maravilhosa, produção dos Centros de Convivência de Belo Horizonte. O pedacinho que a gente tem se chama Empresta-me Teus Olhos, e uma mostra também de um projeto que se chama Arte da Saúde, e fotografias do nosso passado, de 1979, quando a gente só tinha hospício como possibilidade de resposta para o sofrimento mental no Brasil e no mundo, hein? Os hospícios são o que vocês apontam como a segregação, enfim, que deve ser evitado de qualquer forma. De qualquer maneira, hospício, né? É sinônimo de manicômio, né? E a gente adocica isso um pouco quando a gente se refere a hospitais psiquiátricos, né? A terminologia ela varia muito, mas quando eu digo hospital psiquiátrico, eu posso estar dizendo manicômio. Quando eu digo manicômio, eu posso estar me referindo a um hospital psiquiátrico. Hospital psiquiátrico remete geralmente a um espaço mais, entre aspas, humanizado, né? Mas nada garante isso. Na verdade, todo o espaço que é um espaço de exclusão, né, não nos interessa. Porque uma internação pode acontecer dentro dos serviços abertos, tranquilamente. Só que a internação ela tem que ser ponderada dia a dia, hora a hora. Ninguém entra dentro de um hospital psiquiátrico para ficar 15 dias, uma semana. A gente interna por um dia e vê o que acontece, né, dentro do CERSAM, Centro de Referência em Saúde Mental, que são a resposta clínica, né? Eu estou falando aqui dos centros centros de convivência como respostas culturais. Entendi. Bacana. Professor, eu vou convidá-lo para a gente assistir uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Ok. As ruas da capital mineira ganharam cores e alegorias carnavalescas. Ouça aqui, meu companheiro, o que eu tenho pra dizer. Milhares de pessoas se reuniram na Praça da Liberdade e caminharam até o centro da cidade. Eram trabalhadores, usuários dos serviços de saúde mental e representantes de movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Embalados no ritmo do samba, reivindicavam um Brasil sem manicômios. Se você pensa que eu sou louco, você está muito enganado. Pois é. Eu só compro a dinheiro, eu não costumo a comprar fiado. Uma mobilização pelo fim do preconceito e a favor da inserção social. A inclusão das pessoas em sofrimento mental, né, sim, tem a ver com a possibilidade, com o momento delas e com a intenção e o desejo delas dessa inclusão e a intenção e o desejo da sociedade em aceitá-las, né, do jeito que elas são. Então, assim, a inclusão está relacionada ao fim dos preconceitos, né, da pessoa em relação a ela mesma e da sociedade em relação a essas pessoas. Então, a sociedade precisa mudar, precisa fazer reflexões sobre como ela lida com os diferentes, né, e como ela estabelece as relações e como que ela exclui. Usuários dos serviços de atendimento às pessoas com sofrimento mental desfilaram no bloco Liberdade Ainda Que Tantã. Eles aprovaram a iniciativa e reconheceram a importância da arte no tratamento. Bordado, né, pintura, mosaico, vão fazer várias atividades, várias oficinas, teatro, música, dança. Lá é um serviço, lá é um trabalho, tem vários professores, vários monitores, professores que nos ensinam, estão lá para nos ensinar, nos apoiar, para nos dar força, incentivar, sabe? E lá é um lugar assim que acolhe, sem convivência, ele acolhe a pessoa portadora de sofrimento mental. A luta antimanicomial teve início nos anos 70 e tem o objetivo de garantir os direitos das pessoas que enfrentam algum tipo de sofrimento mental. O dia 18 de maio foi escolhido para marcar o movimento e é comemorado em todo o país. Em Belo Horizonte, as atividades foram promovidas ao longo de uma semana. Em um seminário na UFMG, especialistas brasileiros e estrangeiros debateram a reforma psiquiátrica. Uma das questões principais hoje
é como não medicalizar essa condição humana. Não achar que tudo que é sofrimento, que é tristeza, que é mal-estar, que é insatisfação, né, é da ordem do patológico. Essa é uma grande luta, porque sempre que se fala, a pessoa está sofrendo, está em tristeza, está em depressão, é como se isso fosse sinônimo de doença. Não é. O sofrimento é necessário, é natural e necessário ao humano. Como toda a questão da indústria farmacêutica, do mercado, não só de psicofármacos, mas também de terapias, de diagnósticos, né? Isso faz com que tudo seja associado ao sofrimento como transtorno mental, como patologia. A outra questão é ainda a extinção dos manicômios no Brasil, porque nós temos ainda muitos manicômios, temos em torno de 30 mil leitos psiquiátricos no Brasil, em situações muito precárias. O que se verifica hoje é que, principalmente nas escolas, a tendência é de medicalizar as crianças e de num processo de psiquiatrização dessas crianças e adolescentes, que na verdade são comportamentos normais da idade, e que são comportamentos perfeitamente compatíveis, né? E que precisam de atenção, muitas vezes, a esses comportamentos, e não ficar prescrevendo medicamentos, né? Levando a psiquiatras. De acordo com dados revelados pela Organização Mundial da Saúde, 700 milhões de pessoas sofrem com transtornos mentais. Além disso, foi constatado que as doenças mentais representam 13% de todas as enfermidades no mundo. Para esse especialista italiano, mesmo com algumas contradições, hoje o Brasil é referência no tratamento de transtornos mentais. Como a mudança na organização da resposta ao problema da doença mental no Brasil atingiu metas importantes e significativas, como reduzir o número dos leitos nos hospitais psiquiátricos. Sem dúvida, a relevância das mudanças, a quantidade da mudança é muito importante. Não há nenhum país que realizou nestes últimos anos esta capacidade. Também, como todos os processos, ainda faltam alguma coisa. Sem dúvida, uma contradição é ainda a presença dos antigos hospitais psiquiátricos. Quem vive o desafio diário em busca de cidadania destaca que a liberdade é a chave para abrir as portas de uma sociedade mais justa. Só o fato de, na loucura, já existir, já não estarmos mais renegados aos manicômios e aos hospitais psiquiátricos, né? A gente tem a liberdade, tem o CERSAM, né? Tem o centro de convivência, tem o centro de saúde. Então já é uma maravilha ter o tratamento em liberdade. Agora ele precisa ser bem cuidado, bem estruturado para que o usuário possa ter a sua dignidade, né? Ter um tratamento digno. O trem tantã já virou realidade para acabar com os preconceitos da sociedade. A toque de caixa, a gogô e marcação. O trem tantã é a nossa atração. Agora, professora, qual é o panorama atual das políticas públicas em torno do transtorno psíquico no país? A gente tem em Belo Horizonte uma rede muito forte, que está em crescimento, que precisa de ser apoiada, investida, que é a rede substitutiva, chamada Rede de Atenção Psicossocial. A gente tem os CERSANs, não é? Os CAPs, e é importante entender que ali você encontra uma resposta para a crise, ali você encontra uma resposta para a emergência, para a urgência. Bem, além deles, eu já falei dos centros de convivência, né,
que são espaços de promoção de reinserção social. E temos residências terapêuticas para acolher principalmente essa população que ficou reclusa dentro de manicômios e que foi libertada, né? Hoje nós não temos mais no país hospitais psiquiátricos. Temos muitos hospitais psiquiátricos no país, né? Sempre a maioria deles hospitais privados. Tem muita gente que ainda ganha dinheiro com internação psiquiátrica no Brasil. Temos hospitais públicos, o que lamentamos porque a política nacional é uma política que aponta para a necessidade do tratamento comunitário e territorial. E é necessário que a gente faça essa mudança de paradigma. Minas Gerais, particularmente, tem uma lei claramente antimanicomial. Ela prevê, inclusive, o fechamento dos hospitais psiquiátricos. Está demorando, hein? A gente tem que virar essa página para poder efetivamente criar uma rede inclusiva e que possa dialogar de uma forma mais cidadã com a loucura e com o sofrimento, pensando na vida, não é? Sim. Professora, eu sei que os desafios são muitos e o nosso tempo está curto, mas entre esses principais desafios, quais que a senhora elencaria como talvez os principais ou o principal para que a gente pudesse superar esse cenário ainda com muitos obstáculos da luta antimanicomial no Brasil? Por exemplo, a questão do preconceito seria talvez um dos principais, enfim, qual que a senhora elencaria aí? Olha, são muitos, realmente. Fazendo um gancho com o que a gente já falou com relação às drogas, por exemplo, atualmente tem se discutido muito um projeto que surgiu do setor privado, né, muito vinculado a projetos religiosos, que são as comunidades terapêuticas. Ali tem um grande mal-estar, porque ali surge a possibilidade, um pouco estranha, de você obrigar a pessoa a fazer um tratamento, excluída do seu ambiente de vida. Então, né, são geralmente espaços rurais, afastados, escondidos, onde você fica obrigando a pessoa a não consumir droga e, às vezes, como consequência, obrigando a pessoa a fazer uma conversão religiosa. A gente acha que tem que ter um projeto, né, terapêutico, não pode ser assim, desse jeito. Isso tem sido uma ameaça muito grande. Claro, a segunda ameaça é a superação dos projetos modelos manicomiais e investimento efetivo no crescimento da rede. E o problema, né, de como é que a gente faz para apoiar as famílias, como é que a gente faz para apoiar essa reinserção psicossocial efetiva, né? Tem muito que construir ainda, porque a gente tem que mudar a cultura. É por isso que a gente fica fazendo eventos abertos, a gente fica precisando muito do apoio, né, das nossas mídias, para mudar a concepção e superar o estigma. Isso significa você ter contato com esse louco, esse doido, que está tão associado à periculosidade. Não é bem assim, aliás, não é assim de forma alguma. A gente devia ter mais medo de quem não é doido. Nesse sentido, professora, para a gente terminar esse nosso bate-papo, qual o papel que a educação pode desempenhar nesse debate? A educação, olha, a gente tem, quando a gente pensa em educação formal, a gente tem dois enfrentamentos. Um é nas escolas, né? Nas escolas onde a gente tem que ampliar, por exemplo, o projeto Arte da Saúde. Outro é na formação de profissionais da área. A gente precisa de levar a reforma psiquiátrica, a reforma da política de saúde mental para dentro das universidades, das faculdades, para graduação. Isso não pode ser um assunto de especialistas, não. Tem que ser um assunto de base, um assunto que as pessoas... Saber o que é SUS e o que é reforma psiquiátrica é primeiro período, primeiro ano de formação das pessoas. Essa tem sido uma bandeira do nosso programa, do PASME, e uma bandeira abraçada pelo UFMG, que inclusive abriu na nossa semana a discussão sobre o sofrimento dentro da UFMG. Bacana. Professora Estela Goulart, agradeço a participação e a gentileza dessa entrevista aqui conosco. Olha, foi uma satisfação enorme. Espero que a gente possa continuar falando sobre o assunto depois. Com certeza. Confira agora a agenda da semana. Acontece hoje às 15 horas na Praça Duque de Caxias, em Belo Horizonte, o evento pela emancipação do bairro Santa Teresa. O ato político-cultural incentiva a participação popular e a autonomia da comunidade. Nesta terça, 26 de maio, o Cineclube Joaquim Pedro de Andrade vai apresentar o filme Germinal. O longa retrata o processo de amadurecimento dos movimentos grevistas durante o século XIX na França. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.